Hoje a gente vai falar como a gente pode usar o teorema de Cauchy para calcular algumas integrais, beleza? Então, calculando integrais, colocar assim. Usando o teorema de Cauchy, tá? Então, ó, eu vou primeiro fazer um exercício, tá? Do livro do Stein, explicando algumas coisas, depois eu vou dar um exemplo do livro do Stein, tá? O exemplo é mais difícil do que o exercício, tá? Então, deixa eu começar pelo mais fácil. Então, ó, por exemplo, calcule essas duas integrais aqui, ó. Exemplo, a integral de 0 até infinito de seno de x ao quadrado, tá? Vai ter o mesmo valor da integral 0 até infinito do cosseno de x ao quadrado, tá? Dx, isso daqui vai dar raiz de 2π sobre 4, tá? Então, ó, aparentemente essas duas integrais você não consegue calcular por nenhum método elementar, tá? Nenhuma substituição ou nenhuma substituição trigonométrica que você viu lá no cálculo 2, tá? São integrais de funções até certo ponto elementares, tá? Mas você não consegue calcular uma primitiva dessas duas funções, tá? Não que eu conheça, por exemplo. Depois, se alguém souber alguma ideia para calcular essas duas integrais de forma mais rápida do que a gente vai ver aqui, me avise, tá bom? Porque eu não conheço. Então, ó, onde a integral de 0 a infinito, como a gente conhece, que é uma integral imprópria, e deve ser interpretada como um limite, tá? Você vai ter que a integral de 0 até o infinito de f de x dx é igual ao limite de quando r tende ao infinito da integral de 0 a r, tá? De f de x dx. Tá? Ou seja, a gente tem que mostrar que essas duas integrais impróprias convergem e convergem para esse valor quando r tende ao infinito, tá bom? Então, como é que a gente pode calcular funções complexas para calcular essas duas integrais? É o seguinte, ó. Primeiro, eu vou relembrar que se você tem uma função, recorte, deixa eu colocar aqui. Isso aqui a gente já viu quando falou lá de integral complexa ao longo de uma curva, que se você tem uma função g de AB nos números complexos, tá? E eu vou pedir que essa função seja contínua, tá? Então a gente definiu, né? A gente definiu a integral de A até B de g de z dz, tá? Vou colocar aqui, na verdade essa função depende de t, né? Vou colocar assim, de g de t dt, tá? Como sendo a integral de AB da parte real dessa função, tá? Da parte real de g, vou denotar assim, tá? De t dt. Aqui lembrando que a parte real de g mais i vezes a integral de AB da parte imaginária de g em relação a t no mesmo intervalo, tá? Lembra que como essa função ela vai estar definida em um intervalo e tomando valores nos números complexos, em todo ponto que você pega pertencente ao seu intervalo, o g de t, como é um número complexo, ele vai ter duas componentes, né? Ele vai ter, sei lá, ele vai ser escrito como de t, onde u é uma função real, mais i vezes v de t, tá? Aqui eu só estou, onde a u vai ser a parte real da função g, tá? E o v vai ser a parte imaginária da função g. Ok?
ok? Você vai ter isso. E, ok, mas então esse cara daqui é um número complexo. A integral de uma função definida em um determinado intervalo, AB tomando os valores dos números complexos, esse cara daqui é um número complexo. E, portanto, por essa pequena definição que a gente viu, a parte real desse número complexo implica que a parte real dessa integral de AB do G de T dt vai ser quem? Vai ser esse cara daqui, tá? Ou seja, vai ser a integral da parte real de G. dt, tá? E a parte imaginária desse número complexo ele vai ser a integral da parte imaginária da função g, tá? Tá? Ok? Então, qual é a ideia aqui? Ou seja, para calcular algumas integrais de funções reais, tá? Basta que você calcule a integral em determinado intervalo, a integral de uma função complexa, tá? A integral de uma função complexa, onde a parte real ou a parte imaginária seja a função que você quer calcular, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui a gente tem a função seno de x ao quadrado e a função cosseno de x ao quadrado, tá? A gente sabe, por exemplo, que pela fórmula de Euler, a gente consegue relacionar essas duas funções pela função exponencial, tá bom? Então, ó, a gente sabe, por exemplo, que é elevado a ix ao quadrado, tá? Onde x é um número real. Isso daqui é o quê? É o papel da nossa função g aqui de cima, tá? Isso daqui, ó, vai ser igual a o cosseno de x ao quadrado mais i vezes o seno de x ao quadrado, tá? De x ao quadrado, tá? Portanto, como é que eu posso usar o teorema de Cauchy aqui, tá? Então, veja que aqui eu quero calcular a integral de 0 até infinito dessas duas funções, tá? Então, eu vou calcular a integral em uma determinada curva fechada, tá? Eu vou considerar essa função daqui como sendo, agora não apenas para x real, mas eu vou tomar agora que essa nossa variável seja qualquer número complexo, tá? Então, se você tomar a f de z como sendo e elevado a iz ao quadrado, tá? Então, ó, ao longo do eixo do x, essa função daqui vai ser igual a essa função g de x aqui, tá? Se você toma o z igual a x, como a parte imaginária de z vai ser igual a zero, você tem a sua z, tá? Então, a ideia vai ser usar o teorema de Cauchy para essa função f, tá? Por exemplo, de 0 até um determinado raio, mas lembre que para usar o teorema de Cauchy, você vai ter que integrar em uma curva fechada, tá? Para calcular, para que você ganhe que pelo teorema integral de Cauchy, por exemplo, para essa determinada, sei lá, para essa curva que vai de 0 a r, e tem esse contorno assim, e depois que venha para cá, por exemplo, tá? Eu sei que a integral ao longo dessa curva em verde, que tem essa direção, depois vem para cá, depois desce daqui. Se eu calculo ao longo dessa função daqui, ao longo dessa curva, a integral ao longo dessa curva alfa, pelo teorema de Cauchy, como essa função é uma função holomorfa em todos os números complexos, em particular, como essa região daqui é uma região estrelada, você vai ter que a integral de f de z, dz, ao longo de gama, vai ser igual a zero, tá? Ó, mas veja que se eu calcular a integral de 0 até r e depois faço r suficientemente grande, eu tenho a integral da função g, tá? Ou seja, essa integral
sobre esse intervalo de reta, mais essa integral daqui, mais essa integral, vai ser igual a zero. Portanto, essa integral vai ser menos essas duas. Então, se eu souber ou calcular ou estimar um desses dois pedaços, eu automaticamente ganho a integral dessa função de e elevado a x ao quadrado, de 0 até r, e fazendo o r tender para o infinito, eu ganho a integral de g, e depois basta fazer isso daqui. Tomar a parte real e a parte imaginária do resultado, e você consegue calcular, para esse exemplo, essas duas integrais, tá bom? Então, ó, o próprio livro sugere que você tome essa função, mas não é muito difícil imaginar que eu poderia tomar essa função, tá? Porque lembra, eu quero uma função complexa, tal que em um determinado intervalo real, essa função complexa ela tem a parte real e a parte imaginária, ou a parte imaginária igual à função que eu quero calcular a integral, tá bom? Então, para essas duas funções reais, que é o cosseno de x ao quadrado, e nesse outro caso, que é o seno de x ao quadrado, eu vou considerar essa função daqui, onde a minha curva, tá? Deixa eu explicitar agora quem é que vai ser a minha curva que eu vou estar integrando, vai ser esse setor circular aqui também, tá? Que vocês conseguem, sem nenhum problema, verificar que vai ser uma região domínio convexo, por exemplo, tá? Então, se você pega esse segmento de reta que vai de 0 até R, tá? Até um Rzão, tá? Depois a gente vai querer fazer o R tender para o infinito, tá bom? E depois pega esse setor circular daqui, deixa eu desenhar isso aqui mais para baixo. Deixa eu apagar isso aqui para fazer maior o meu desenho. Então a minha região aqui, ó, vai ser essa região, tá? Eu vou pegar esse primeiro segmento de reta que vai de 0 a R, depois você pode pegar esse semicírculo daqui, ó, tá na parte superior, tá? Ou seja, esse ponto daqui que passa aqui também é R, só que eu não vou pegar o semicírculo inteiro, eu só vou pegar esse setor circular que vai de 0, tá? Até esse ponto daqui, tá? Esse ângulo daqui vai ter ângulo dado por π sobre 4, tá? E, ou seja, esse ponto daqui, ele vai ser dado por R vezes E elevado a I, π sobre 4, tá? Vai ser esse setor circular. Então, a minha curva gama vai ser essa curva fechada daqui, tá? Eu venho de 0 até R, depois eu venho de R até esse outro ponto, R vezes E elevado a I sobre 4, que é o ponto, sei lá, vou chamar de Z0, subo por aqui, quando chego nesse ponto, eu desço, tá? Tá? Então, como a função f é holomorfa nessa região daqui, então, pelo teorema de Cauchy, a integral de f ao longo de gama, isso daqui vai ser igual a zero, tá? Porque essa região aqui é uma região convexa e, portanto, estrelada, tá bom? Mas, ó, essa integral ao longo dessa curva gama, deixa eu escrever aqui quem é essa curva gama que eu escrevi, gama vai ser a união desses três pedaços, tá? Se você quiser ser chato, você escreve gama como um intervalo de 0 a R, justaposição com esse arco daqui gama, tá? Então você tem esse intervalo 0 a R, justaposição com esse arco gama, que vai do ponto R até o ponto R elevado a π sobre 4, tá? E depois você desce daqui, tá? Você desce pelo segmento de reta que liga o ponto Z0 à origem, tá? Vou escrever assim. Z0 ao ponto 0, tá? Acho que já está claro, né? Quem é esses caras, tá? Então, implica que a integral de f ao longo de gama vai ser a integral ao longo desse segmento da minha função, tá? Então, você teria, isso implica que eu vou ter a integral de 0 até r da minha função, de e elevado a ix ao quadrado, ix ao quadrado dx. Por que eu posso escrever assim?
Porque lembra, né, que aqui eu vou tentar fazer bem devagar, tá? Se você tem esse intervalo daqui de 0 até r, esse intervalo de 0 até r, ele pode ser parametrizado por ele mesmo, pela função identidade. Então você pode definir aqui uma função, ó, f, que está indo de 0 a r, indo em 0 a r, né, contida em C, tá? Que pega um ponto t e manda no ponto t, nele mesmo, tá? Ou um ponto x, né, para ficar igual aqui a anotação. Deixa eu colocar. Você pega um ponto x e vai mandar no mesmo ponto x, identidade. É muito fácil parametrizar o intervalo, né? Aqui eu vou colocar, para não ficar, eu coloquei f, vou colocar aqui φ, tá? Então, esse intervalo aqui, ó, 0 até r, você pode parametrizar pela função identidade, ou seja, ficaria a integral no intervalo de 0 até r da sua função é elevado. Aí você vai substituir o valor de x aqui, né? Φ de x vai ser o próprio x vezes o filhinha de x. Só que o filhinha de x vai ser igual a 1. 1 vezes qualquer número complexo não vai alterar o número complexo. Então fica assim, muito, muito simples, tá? Só para, se você quiser, de novo, ser chato, tá? Mais a integral ao longo de gama, que é esse arco, tá? Da nossa função, é elevado a iz ao quadrado dz, tá? Mais a integral ao longo desse segmento de reta, que liga o ponto z0 até o ponto zero. Vou escrever assim, tá? Sigma de e elevado a iz ao quadrado dz, tá? Isso daqui vai ser igual a zero, tá? Veja que nessa integral daqui, ó, essa integral daqui, essa primeira daqui, é a integral que eu não vou mexer, porque é a integral que eu quero calcular, tá? Quando eu mando o r para o infinito, essa daqui vai ser a integral que eu quero calcular, vai ser a integral de 0 até o infinito, de e elevado a x ao quadrado de x, porque, de novo, depois que eu calcular isso aqui, basta que eu tome a parte real e a parte imaginária desse número daqui, dessa integral, que vai ser o que eu quero, tá bom? Porque a parte real e a parte imaginária do integrando vai ser as funções aqui que eu quero integrar, tá bom? Então, basta que eu calcule, eu estime essas duas integrais daqui, tá bom? Porque essa daqui vai ser menos essas duas, ok? Então, com isso em mente, a gente vai fazer o seguinte. Então, vamos olhar primeiro para essa última integral. Então, vamos parametrizar esse segmento de reta pela seguinte forma, tá? Então, vamos olhar para esse segmento de reta. Uma parametrização de sigma vai ser essa daqui, tá? Vou colocar assim, z de sigma de t, como sendo r menos t, tá? Vezes e elevado a i π sobre 4. Porque, perceba que eu coloquei assim, porque onde o t pertence a 0 a r, tá? A esse intervalo, de 0 a r. Por que eu posso pegar essa parametrização assim? Porque eu quero começar no ponto R e terminar no ponto zero. Se fosse o contrário, basta que eu tomasse a parametrização t é elevado a i sobre 4. Mas veja que quando t for igual a zero, isso daqui eu estou no ponto R é elevado a i sobre 4. E quando t for igual a r, eu vou estar no ponto zero. Então, eu começo de cá e termino aqui, tá bom? Então, ó, usando essa parametrização, a gente vai calcular ou estimar o valor dessa última integral daqui ao longo desse segmento de reta, tá? Então, nesse caso, você vai ter o seguinte, então a integral de f de z dz ao longo de sigma, tá? Vai ser a integral de 0 até r,
A exponencial eu vou escrever assim, tá? Porque eu vou ter que trabalhar um pouquinho com as potências, então para não ficar confuso, que a minha letra às vezes fica um pouco pequena, eu vou escrever assim, a exponencial vou escrever como ESP, tá? De I aplicado nos pontos da curva, né? Z ao quadrado, tá? Então vai ficar R menos T ao quadrado vezes E elevado a I π sobre 4 ao quadrado. Aí você lembra das propriedades dos números complexos. Aqui vai ficar simplesmente E elevado a I π sobre 2. Tá? E elevado a I π sobre 2 vezes essa derivada aqui dessa curva. Tá? Quando você deriva isso daqui, vai ser simplesmente menos E elevado a I π sobre 4. Tá? Porque aqui vai ter uma constante, menos t vezes s. Então, vai ficar menos E elevado a I π sobre 4. Que é a derivada dessa parametrização daqui, dt. Tá? Esse cara daqui, ó, E elevado a I π sobre 2, quanto é que é? Ele vai ser igual a I, tá? Então, esse cara daqui vai ser igual a I, certo? Por quê? Porque você vai ter o cosseno de π sobre 2 mais I seno de π sobre 2, que vai ser igual a I, tá bom? Então, ó, você vai ter I vezes I, que vai dar menos 1. Se eu calcular isso aqui, tá? Então, isso aqui vai ser igual... Esse cara daqui é constante, é elevado a menos I π sobre 4, vou colocar ele para fora, né? Lembra que eu posso colocar números complexos para fora da minha integral, tá? Da integral de 0 a R, da exponencial de menos 1, tá? De R menos T ao quadrado dt, tá? R menos T ao quadrado dt, ok? E agora eu vou fazer uma pequena substituição aqui. Eu vou chamar, por exemplo, R menos T de Y. Então, a gente vai ter que o menos o dt vai ser igual a menos o dy, certo? Você nota que isso daqui é uma integral de uma função real, né? Um número complexo vezes a exponencial dessa função real, tá? Então, fazendo essa brincadeira daqui, opa, vai ser igual a dy. Menos dt vai ser igual a dy. Quando o t for igual a zero, o meu y vai ser igual a quanto? O y vai ser igual a r. E quando t for igual a r, o y vai ser igual a zero, tá? Então, essa integral daqui vai ser menos E elevado a I π sobre 4, tá? Da integral de R até zero, porque trocou aqui, né? A ordem. De R até zero. Agora eu vou trocar de novo, tá? Pela exponencial, porque eu estava fazendo conta nos índices, mas agora eu não vou fazer muita conta. Menos, aí esse cara daqui, R menos T, eu chamei de Y, né? Menos Y ao quadrado. E o dt vai ser o menos o dy. Menos dy, tá? Aí esse menos daqui, eu posso trocar de novo essa ordem de integração, tá? Então, eu vou estar aqui com a integral de menos E elevado a I π sobre 4, tá? Da integral de 0 até R de E elevado a menos y ao quadrado dy, tá? Essa integral daqui é uma integral que eu espero que vocês já conheçam, ou pelo menos já tenham ouvido falar, tá? Isso para qualquer R, tá? Então, fazendo R tender para o infinito, que é o que eu quero, né? Lembra que o que eu quero é no limite, né? Quando R tende ao infinito, tá? Fazendo R tender para o infinito, tá? Ou seja, R é suficientemente grande. Então, a integral ao longo de sigma, de Z0, né? Que depende de R, de Z0 a 0, tá? Da nossa função.
ele vai ser igual a menos e elevado a π sobre 4 da integral de 0 até infinito dessa função daqui. E essa função daqui é uma função bem conhecida, tá? É a integral de Gauss, tá? Se alguém não sabe como calcular ainda, mas eu espero que vocês já tenham visto em algum momento no curso de cálculo 4. Você pode usar integração dupla e coordenadas polares para calcular essa integral, mas o valor dessa integral vai ser raiz de π sobre 2, tá? Então vai ficar, isso aqui vai ser igual a menos e elevado a π sobre 4 vezes raiz de π sobre 2, tá? E lembra, quem é elevado a menos π sobre 4, né? Vai ser menos o cosseno de π sobre 4, ou seja, vai ser menos a raiz de 2 sobre 2, menos i a raiz de 2 sobre 2, tá? Raiz de π sobre 2. Então, isso aqui ficou quanto? Ficou menos a raiz de 2π, quando você multiplica, né? Raiz de 2π sobre 4, menos i vezes a raiz de 2π sobre 4. Tá? Então, veja que isso já dá um indício que a gente deve mostrar que a outra integral, essa é a terceira integral, né? É a terceira integral, tá? Eu calculei essa integral daqui, aquele número complexo, tá? Ou seja, passando menos ele vai ser aquele número complexo lá, só que positivo. E eu quero calcular esse cara. Só que ele afirmou que a integral do seno de x ao quadrado de x mais o cosseno de x ao quadrado de x era igual a raiz de 2π sobre 4, que é a parte real e a parte imaginária, claro, multiplicado por menos, porque eu vou passar essa terceira integral aqui para o outro lado desse cara, tá? Ó, se eu passo e multiplico por menos, a parte real e a parte imaginária desses números vão ser esses caras aqui, beleza? Então, vamos estimar agora a outra integral, certo? Agora, vamos calcular a integral ao longo de gama, tá? Que é a segunda integral. Calcular ou estimar, tá? Eu coloquei, na verdade, um exercício que era para vocês estimar essa integral daí mesmo ao longo de gama, tá? É um exercício da lista 5, se não me engano, tá? Agora você vai querer calcular a integral de... Então, você vai querer calcular a integral ao longo de gama de e elevado a iz ao quadrado dz, tá? Então, uma parametrização de gama eu vou escolher assim. Eu posso escolher uma parametrização adequada, então uma parametrização de gama, eu vou escolher como sendo essa parametrização dada por R elevado a Iθ, tá? Onde o θ daqui, como eu só quero um pedaço do círculo, então eu só vou θ pertencente entre 0 a π sobre 4, tá? Lembra que isso daqui, ó, vai ser o R, se você não está familiarizado ainda com essa notação, isso é R cosseno θ, e a segunda coordenada vai ser R seno θ, tá? Um ponto do R2, né? Então, se você faz o θ variar de 0 até π sobre 4, você vai ter, de fato, o seu pedaço do seu setor circular, que varia desse ponto R até esse outro ponto daqui, R elevado a π sobre 4. Ok? Então, com essa parametrização, vou calcular lá o que é a derivada. Você vai ter que o z', tá? Já está claro, né, que eu estou olhando para essa integral, então vou às vezes esconder esse sigma aqui. Então aqui vai ficar i vezes r elevado a i. Aqui, opa, aqui eu coloquei t, depois θ, misturei as coisas, né? Então
Deixa eu confundir um pouco menos a cabeça de vocês. E θ. E θ também. I elevado a R aí, θ. Beleza? Então, ó, olha, agora é só jogar na definição da integral, né? Aqui, de novo, eu vou fazer umas contas com os expoentes, então, para não ficar pequenininho, eu vou escrever o E como sendo exponencial, tá? Então, vai ficar a integral de 0 até π sobre 4 da exponencial de I, tá? Dos pontos da minha curva, né? De R ao quadrado. Vou pegar o Z e vou elevar ao quadrado, porque aqui tem Z ao quadrado, tá? É elevado a I 2t, 2θ, tá? Esse cara daqui pelo pelo quem vezes a derivada dessa função daqui, que vai ser I R elevado a Iθ dθ. Lembra que o θ agora é a minha variável, tá? E o θ é um número real, né? O θ é um número real que está variando de 0 a π sobre 4. Então, eu vou fazer umas contas aqui dentro. Então, isso aqui vai dar a integral de 0 até π sobre 4 da exponencial de I, tá? Aí aqui fica como, fica quem? Fica R ao quadrado. Aqui o cosseno de 2θ mais I, o R ao quadrado está multiplicando esses caras, né? Então, vou colocar assim, tá? Mais IR ao quadrado seno de 2θ. Tá? Expandir esse cara que estava aqui assim. Seno de 2θ. Aí fecho aqui. Tá? Por I, R é elevado a Iθ. Dθ. Tá? Agora, eu vou... Esse cara aqui é exponencial, eu vou colocar nessa outra notação para juntar os expoentes. Aqui, tá? Esse IR, ele vai ser uma constante, então eu vou colocar ele para fora da integral. Então, ele vai ser IR, a integral, aqui é de 0 até π sobre 4. A integral de 0 até π sobre 4 da exponencial, tá? Aqui fica quem? Aqui, ó, I vezes I vai dar menos 1, tá? Então, vai ficar E elevado a R ao quadrado, seno de 2θ, menos R ao quadrado, seno de 2θ, tá? Aí aqui vai ficar quem? I vezes R ao quadrado cosseno de 2θ, e aqui também vai ter esse θ, tá? Então, esses dois caras eu vou juntar assim, tá? Vou separar e juntar com esse daqui. Vai ficar E elevado a I, tá? Aí esse cara daqui, ó, ele vai estar multiplicando por I, então vai ficar I por R ao quadrado cosseno de 2θ mais θ. Eu coloquei o I aqui em evidência. Mais θ. Por que eu escrevi assim? Porque eu vou tomar o módulo, tá? A integral que eu já tinha calculado vai dar uma estimativa que eu não vou precisar calcular essa integral toda, só vou precisar estimá-la, certo? Então, ó, quando eu tomar o módulo desse número daqui, eu sei que o módulo de E elevado a I qualquer coisa, esse número aqui, como é um número real, então esse cara vai estar sobre o círculo unitário, logo a norma dele vai ser igual a 1, tá? Então, só vou precisar estimar, na verdade, essa outra função daqui, E elevado a menos R ao quadrado seno de 2θ, tá? Então, veja que a minha integral, ó, então isso implica que a integral, vou colocar assim, né, ao longo de gama, de f de z dz, tá? Vai ser igual ao módulo dessa integral aqui que eu calculei, né? De r, da integral de 0 até π sobre 4, de e elevado a, vou repetir, tá? E elevado a menos r ao quadrado,
seno de 2θ, tá? Vezes E elevado a I, R ao quadrado cosseno de 2θ, mais θ, tá? Vezes o dθ, tá? O módulo dessa integral. Mas lembra que o módulo da integral é menor ou igual que a integral do módulo, né? Então, quando você toma aqui o módulo, isso aqui, ó, vai ser menor ou igual. Lembra que o módulo de I é igual a 1, então vai ficar R, tá? A integral de 0 até π sobre 4, tá? Do módulo disso daqui, do módulo de E elevado a menos R ao quadrado seno de 2θ. Estou fazendo devagar, tá? Para quem não... Vezes o módulo desse número complexo. Mas, de novo, como eu comentei, o módulo desse número complexo vai ser igual a 1, tá? Eu não sei quem é que vai ser esse número complexo, eu só sei que ele é um número real. É elevado a I vezes qualquer número real, tá no círculo unitário, né? Esse cara, quando você varia o θ, fica dando voltas no círculo unitário. Então, o módulo dele vai ser igual a 1, tá? Dθ, então esse cara daqui é igual a 1, tá? E, por outro lado, a exponencial de qualquer número real, isso aqui é um número real, tá? Menos R ao quadrado seno de 2θ, a gente sabe que vai ser sempre positiva, tá? Então, o módulo de qualquer, como esse cara vai ser sempre positivo, o módulo dele vai ser igual ao próprio número, tá? Então, isso aqui vai ser igual a R, a integral de 0 até π sobre 4, de E elevado a menos R ao quadrado, tá? Por seno de 2θ. 2θ. Dθ, tá? Agora, o que é que a gente pode fazer? A gente integral de uma função real, tá? A gente não sabe calcular essa integral, mas sabe estimá-la, tá? Nesse intervalo de 0 até π sobre 4, essa função daqui, ela tem um limite, tá? Ela é uma função côncava, depois eu posso fazer um comentário em relação a isso, tá? Mas essa função daqui, seno de 2θ, quando θ varia entre 0 e π sobre 4, aqui você vai ter o 0, tá? Quando for igual ao π sobre 4, vai estar aqui. Então, aqui, quando for igual ao π sobre 4, vai ser igual a 1. Essa função vai ser uma função assim, tá? Ela sempre vai estar acima da sua reta tangente, tá? Da reta tangente, tá? Isso é equivalente a mostrar, se não me engano, que a segunda derivada dela é menor ou igual do que zero nesse intervalo, tá? Mas essa função sempre vai estar acima da sua reta secante nesse intervalo, tá? Quando você calcula quem é essa reta tangente aqui que eu calculei em azul, você vai ter que ela vai ser a reta dada por... Você vai fazer uma continha, tá? Então, por exemplo, você vai ter que como ela sempre vai estar acima, né? Então, você vai ter que o seno de 2x, o seno de 2θ, vai ser sempre maior ou igual que a sua reta tangente, né? Por exemplo, que o seno de 2 vezes π sobre 4 menos o seno de 0. Esse aqui é o coeficiente angular da reta tangente, tá? Sobre os pontos, né? Dividido pelo ponto π sobre 4 menos o 0, tá? Vezes o x mais o f do ponto, por exemplo, seno de 0, que é 0, tá? Então, quando você ajeita esses caras, esse cara daqui vai ser o seno de π sobre 2, que é 1, e aqui vai ser igual a esse cara vai ser igual, esse cara vai dar 0, esse cara vai dar 1, então vai ser x, opa, aqui eu coloquei θ, né? Coloca aqui x, tá? Porque esse cara vale para qualquer x. Então, x, deixa eu apagar isso aqui. Ok? Então, resolvendo isso daqui, isso vai dar x, aí você inverte o outro, x sobre 4π, tá? X sobre 4π.
Só que aqui, ó, é menos r ao quadrado seno de 2θ. Então, vai estar multiplicando por menos, né? Então, como isso aqui vai ser maior ou igual, quando eu multiplico por menos, fica menor ou igual. Então, isso aqui vai ser menor ou igual que r pela integral de 0 até π sobre 4, tá? De e elevado a menos r ao quadrado θ sobre 4π, tá? Dθ, tá? Então, e essa integral aqui você sabe calcular, tá? Veja que você trata um problema em outro até você conseguir um problema que você consiga calcular, né? E vai usando desigualdades, tá? As, as, as desigualdades, elas são muito importantes, tá? A gente tem que saber trabalhar com elas. São muito importantes em matemática, talvez até do que as igualdades. Beleza? E essa integral daqui, ó, veja que esse r ao quadrado 4 sobre π vezes θ, se você tira o θ daqui, isso aqui é uma constante. Isso aqui você sabe calcular, né? Se você quiser, você faz uma substituição simples, mas eu vou fazer essa conta aqui direto. Isso daqui vai ser igual a r, tá? Aí eu vou dividir pelo inverso da constante, né? Que vai ser igual a π sobre 4r ao quadrado, menos, né? Na verdade vai dar menos isso aqui, né? Menos π sobre 4r, tá? Vezes a minha função, que é essa daqui, é elevado a menos 4 r ao quadrado sobre π por θ, né? Onde aqui o θ ele vai estar variando entre, aqui tem o quadrado, certo? Aqui é a integral dessa função real. Se você quiser, você faz uma mudança de variável, que eu estou fazendo direto, tá? Onde θ vai estar variando entre 0 e π sobre 4. 0 e π sobre 4. Então, ó, esse cara daqui ele cancela com esse. Vai ficar menos π sobre 4r, né? Então, quando o θ for igual a 4π, veja que vai cancelar aqui, né, com esse cara. Vai ficar e elevado a menos r ao quadrado, tá? E quando θ for igual a zero, vai ser e elevado a zero menos 1, né? Tá? Então, aqui eu vou reescrever isso daqui como sendo π sobre 4r por 1 menos e elevado a menos r ao quadrado. Tá? E esse cara daqui é sempre menor ou igual do que zero, né? Menos esse cara daqui é sempre menor ou igual que zero, porque esse cara vai ser sempre positivo, tá? Portanto, isso daqui é menor do que π sobre 4r, tá? Ou seja, mas não importa quem é esse valor π sobre 4, tá? O que importa é que eu consegui uma constante que não depende de r, então que isso daqui é menor do que essa constante, uma constante maior do que zero, tá? Isso é importante, uma constante positiva sobre r, tá? Em análise, muitas vezes, alguns livros, eles não dizem quem é essa constante, tá? Essa constante que está limitando, porque a constante aqui não importa, na verdade, certo? O que importa é que quando eu mandar o r para o infinito, isso daqui vai estar indo para zero, tá? Então, isso aqui vai estar indo para zero. Quando você passa o limite, sabe que tem que colocar o menor ou igual. Logo, quando você volta aqui, ó, a nossa integral daqui vai ser, o módulo da integral vai ser menor ou igual do que zero, e, portanto, a integral de f ao longo de gama, quando r tende ao infinito, vai ser zero, tá? Isso aqui também é um exercício da lista 5, tá? Essa conta aqui que eu fiz. Então, deixa eu colocar, isso aqui é só uma continha. Eu usei que essa função aqui era côncava nesse intervalo, tá? Para estimar o valor dela. Para estimar o seu valor para uma função mais fácil, tá? Então, fazendo r tender para o infinito,
que é no limite que a gente quer, né? Fazendo R tender para o infinito, nós temos que a integral de f de z dz ao longo de gama, claro, esse gama depende de R, mas na verdade ele não depende, tá? Quando R for para o infinito, isso aqui vai ser igual a zero, tá? Porque esse cara daqui do nosso lado direito vai estar indo para zero, certo? Então, ó, voltando lá ao que a gente tinha. O que foi que a gente calculou? O que era que a gente queria? Ó. Volta para lá no começo. Ó, a gente tinha essas três integrais, cuja soma era igual a zero pelo teorema de Cauchy. Então, o limite de quando r tende ao infinito existe dessa integral daqui, tá? Se somente se você passa esses caras para o outro lado, essas integrais aqui, quando r tende ao infinito, existem e vai ser igual a menos a soma desses caras, tá? Como a gente mostrou que quando r tende ao infinito, essas duas integrais aqui, essa daqui a gente calculou, existe, a gente calculou, e essa daqui vai ser zero, portanto, essa integral daqui da nossa função de 0 até o infinito de e elevado a x ao quadrado dx vai ser igual a menos essa integral daqui que a gente calculou, tá? Lembra, né, que a soma dos limites é o limite da soma desde que o limite existe, né? Às vezes a gente faz essas contas implicitamente, mas é importante ter isso na cabeça, né? O seu professor de cálculo não tirou ponto de vocês na prova por algum motivo, tá? Quando vocês erraram esse tipo de questão. Então, voltando à estrela, tá? Vou chamar aquela soma que a gente tinha estrela. Voltando à estrela. Quando R tende ao infinito, né? A gente tem que a integral de 0 até o infinito de e elevado a x ao quadrado dx, tá? Ela vai ser, vou colocar logo o valor que eu calculei, tá? Vai ser menos a terceira integral, né? Que vai ser igual a raiz de 2 sobre 2 mais i vezes a raiz de 2 sobre 2, tá? Agora, lembra da primeira observação que eu tinha feito. Portanto, tomando a parte real e a parte imaginária dessa integral daqui, lembra que essa função daqui, ela vai ser... Deixa eu escrever aqui de novo. Lembra que isso daqui é a integral de 0 até o infinito do cosseno de x ao quadrado, tá? Mais i vezes o seno de x ao quadrado dx, tá? Isso aqui vai ser raiz de 2 sobre 2 mais i raiz de 2 sobre 2, tá? Raiz de 2π sobre 4, tá errado. Raiz de 2π sobre 4. E aqui a raiz de 2π sobre 4 também, tá? Então, tomando as partes reais e imaginárias, tá? Dessa integral daqui, pela primeira observação que eu tinha feito, a gente obtém um resultado, né? Que implica que a integral de 0 até o infinito do cosseno de x ao quadrado dx vai ser igual, que é, deixa eu apagar aqui, raiz de 2π sobre 4, e aqui a raiz de 2π sobre 4. Vai ser igual a raiz de 2π sobre 4, mais não, que vai ser do quadrado de x. Beleza?